Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, um canal feito para você, para falarmos da palavra de Deus, testemunhos, louvor, adoração, evangelho. Hoje temos um tema muito especial, estou com o nosso convidado aqui, que atravessou praticamente a Macedônia, veio lá de Santo André, lugar longe. Foi. Problemas no trânsito, problemas para chegar, mas ele veio, um homem comprometido com a palavra. Hector, obrigado, viu? Bruno, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com todos que estão acompanhando essa live. Eu sei que esse dia vai ser muito produtivo, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, veio elegante, né, na estica aqui, obrigado por ter vindo de tão longe lá de Santo André. Hoje um tema muito especial, hoje o tema é Chamados por Deus, vocacionados para pregar o evangelho. Então nós cremos que existem pessoas vocacionadas realmente por Deus para trabalhar em cima do dom que realmente Deus deu. E hoje é um tema muito legal, muito gostoso. Estava conversando com o Hector a respeito disso, a respeito do tema dessa chamada de Deus, do convite de Deus para pregar o evangelho. Mas antes de mais nada eu queria conhecer quem que é o Hector, casado com quem, qual que é a igreja, um pouco da sua história, Hector. Pastor, meu nome é Hector, eu nasci na cidade de Santo André, né? Meus pais se chamam Patrícia e Adilson. Eu nasci no berço evangélico, né? E crescendo dentro da igreja, eu já comecei a entender como que era as coisas, como aconteciam. E ao passar do tempo, quando eu estava começando a crescer, começava a ver as pregações, os louvores, né? Tudo aquilo que acontecia dentro da igreja, né? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção dentro da igreja foi a parte da parte da banda, né? Do grupo de louvor. Aí já fiquei meio interessado. Não, primeiro eu vou entrar na parte do grupo. Qual que era a igreja na época lá? A igreja era a Assembleia de Deus, era Vila Curuçá. Assembleia de Deus, Vila Curuçá. Vila Curuçá é lá pro lado do estádio Bruno José Daniel, não? Não, fica um pouquinho mais ali perto do cemitério Curuçá, ali a parte de Santo André ali, a igreja sede fica ali. Então eu sempre quis me envolver, né, quando eu tava... Porque assim, você já vem de um berço evangélico, né? Então você já quer se envolver, quer fazer, né, seus pais frequentes na igreja, você tá todo ali, participava no grupo dos adolescentes, então ali eu já estava começando. Seu pai era pastor? Não. Meu pai era frequente, né? Ele ia, minha mãe já era mais, né, trabalhava no ciclo de oração, então eu sempre participava nos cultos da tarde do ciclo de oração. As consagrações no domingo, pela manhã, então eu já vim dessa linhagem. E hoje você está com quantos anos? Hoje eu tô com 28 anos. E nunca saiu da igreja? Não, eu nunca me afastei, eu já dei uma visitada, né? Mas depois que eu pisei no Santo dos Santos... O temor de Deus fala mais alto ali, né? É verdade. Fala, não tem outro lugar que... Não vale a pena. Não vale a pena. Que legal. E aí sentiu, né, crescer naquele ambiente, deu aquela namorada com louvor ali, mas chegou a participar do louvor, assim? Eu participei no grupo de louvor, né? No grupo de louvor eu participei, aí comecei a tocar bateria. Aí eu queria mais, né? Eu queria estar mais ativo. Então eu fui tentar na parte do louvor, mas não deu certo pra mim. Não era meu chamado. Tem coisas que não é pra nós. Entendeu, Bruno? Mas depois do louvor que eu vi que não era pra mim, aí eu fui pra parte da pregação. Que bom que, no meu caso também, né, que nós descobrimos que não era pra nós, né? Então, que verdade. Tem algumas pessoas, eu vejo que acabam insistindo e talvez Deus tenha uma outra chamada, mas a pessoa quer tanto aquilo que... fica ali num local errado, né? Que Deus não verdadeiramente não chamou. E aí teve esse despertar seu para a palavra. Você lembra com qual idade? Você começou a pregar bem novinho assim? Aproximadamente 8 anos eu já estava começando a querer entrar, né, na parte da pregação.
Quando foi com 9 anos mesmo, praticamente, eu já comecei com a 9 pregar. anos? 9 anos de idade. Engraçado que eu comecei a pregar com 9 anos e já começava a pregar em congressos de adolescentes, de criança. Né? Eu pregava muito em culto em lares, que me ajudou muito a evoluir na parte Culto da pregação. Do lar é muito gostoso, culto né? no lar. Nossa, quando o pastor falava, ó, vai ter culto no lar na casa da irmã fulana. Eu já, pastor, eu quero ir. Pastor, você vai pregar? Eu já ia com a mensagem, já pregava. O culto no lar me evoluiu bastante. Né? Congresso de adolescentes. Nossa, era um frio na barriga no começo da pregação. Mais caguejava do que falava. Mas isso foi muito bom para mim. Porque eu pude amadurecer. Eu pude, né, estudar mais. Eu pude me aprofundar, me aperfeiçoar, né, na parte do meu ministério, que estava iniciando já com os 9 anos de idade. Então, graças a Deus, nós estamos aí. Benção. Começou novinho mesmo. 9 anos. Eu sempre fico curioso, que eu vejo quando Deus tem um chamado verdadeiramente na vida da pessoa. Uhum. Normalmente, em alguns casos, talvez é um pouco obscuro, depois, né, Deus acaba abrindo a janela, mas normalmente esse chamado ele começa a ser evidenciado ao longo do tempo. Então Deus vai usando pessoas, literalmente, profetas. Você vai visitar uma igreja que você nunca foi na vida, e aí Deus usa uma pessoa que você nunca viu e ela fala a respeito da chamada. Isso aconteceu com você também? Aconteceu. Quando eu já estava participando no grupo de louvor, eu era também sonoplasta. Caramba. E muitos pregadores que pregavam na igreja, porque o sonoplasta é aquele que não pode faltar no culto. Entendeu? Então, eu estava muito ativo ali. Era sonoplasta e já estava participando do grupo de louvor, tocando bateria. Então, os pregadores que pregavam lá, eu já tinha que estar ali participando, eu tinha que estar dentro do culto, né? Porque eu cuidava da parte muito importante da igreja, que era o som. Chegava mais cedo da igreja para poder preparar. Chegava mais cedo, isso, chegava mais cedo. E os pregadores que pregavam lá, Deus sempre usava para falar comigo. Teve uma vez que um pastor foi pregar e bem no final da pregação Deus tomou a boca dele para falar comigo lá de uma forma que o meu lugar não era ficar atrás do som. Rapaz, me arrepiei todo. Você lembra quantos anos você tinha quando... Não, eu já tinha praticamente entrando esses 9 anos já entrando 9 anos de idade. Aí eu já comecei a ter a certeza daquilo que era para mim, né? Que era a vocação da pregação. Então, e aí Deus foi usando outras pessoas também, aquela... Sim. Aí cada dia mais aquela certeza de que realmente Deus o chamou para isso. Exatamente. Para esse ministério. Quando eu entendi o que é para mim, aí nada me abalou mais. Então eu já fui pregando, com certeza com muita timidez no começo, que isso é normal, né? Todo iniciante tem a sua timidez, mas ao passar do tempo essa timidez ela se cessa. Aí você tem que se aperfeiçoar. A aperfeiçoação da pessoa vai gerando que essa timidez ela passe. Eu concordo com você. O frio na barriga sempre vai ter. Sim. Talvez um pouco a questão do temor a Deus ali tem aquele frio na barriga. Mas a timidez, a questão da interação muitas vezes ali com o público, você começa... E é igual ao emprego. Você está ali com 18 anos, você busca um primeiro emprego. É verdade. Você não tem experiência. Se não te derem essa experiência, como que você vai ter, né? É isso mesmo. Tem que realmente ter essas oportunidades e com o tempo você vai tendo toda a segurança. Como eu falei, né? Culto no lar me ajudou muito. Culto em lares, consagrações. Tarde da bênção. Tarde da bênção, né? Esses cultos, sabe, que não tinha muito público, mas tinha uma minoria que estava ali para ouvir, então ali eu me aperfeiçoava, ali eu via a hora, no momento da introdução da palavra, na hora de desenvolver a mensagem, na hora de eu aplicar a palavra, então isso você vai aprendendo ao decorrer do tempo.
vai desenvolvendo. Mas são uns cultos gostosos. Nossa, eu muito adoro. bom. Até hoje, falo pra vocês, se tem tarde da bênção, eu vou. Eu tenho uma tarde da bênção pra ministrar agora no Belém e, nossa, é muito bom. Eu gosto muito. Porque são cultos que a gente ajudou muito, né? O meu ministério, então não posso fazer descaso disso, daquilo que me fez. E uma importância muito grande. Um culto no lar, por exemplo, você vai ali muito voltado para aquela família especificamente. Exatamente. Não que a palavra não vai alcançar outras pessoas que estão ali na casa, né? Muito longe disso, pelo contrário, mas é um culto direcionado àquela família que está recebendo ali. Isso é maravilhoso, né? E uma responsabilidade grande também. Com certeza, né? Porque a expectativa daqueles que estão querendo ouvir, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, muito grande. E aí, não fugindo do tema, vocacionado por Deus, chamado para pregar. Hector, o que é um chamado de Deus? Que você entende que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito. O que é esse chamado de Deus? Né? Nós falamos um pouquinho na introdução, mas o que é esse chamado de Deus? Bruno, chamado de Deus, eu posso falar que é servir. Quando eu estou diante da igreja, quando eu olho a igreja assentada e eu ali em pé, eu me lembro de uma profissão. E essa profissão é o garçom. Se você vê o garçom, ele não trabalha sentado. Ele trabalha em pé. Uhum. Enquanto aquele que é servido, ele permanece sentado. Então, sempre que eu me coloco em frente à igreja, que está sentado, eu tenho isso em mente, que eu estou aqui não para ser servido por eles. Entende? Sim. Mas para servi-los. Então, eu não posso e também eu não quero esquecer dessa verdade, que eu fui chamado para ser servo. Então, servir. Então, eu posso tipificar uma palavra, chamado de Deus, serviço. Para mim, é muito isso. Serviço. Muito isso mesmo. E essa inversão, eu creio que ela não pode acontecer. Então, a partir do momento que a igreja ela tende a servir o pastor ou o pregador, cria-se um mecanismo meio que fica até esquisito, né? De talvez assim, de idolatria. E não é o contrário. O pastor ali, ele tá, ou o pregador, para realmente dar o seu tempo de estudo, de levar a palavra. No caso do pastoreio, de tempo de dedicação. Então, o casal está com um problema em casa. A gente ouve muitas histórias. O pastor vai ali socorrer. O usuário de droga tem uma overdose, a mãe liga desesperada por causa do filho. É para o pastor que ela vai ligar. Exatamente. É a primeira pessoa que vai ligar é o pastor, né? Tá quebrando o pau em casa. Pastor, me ajuda, me socorre. O filho está internado. Pastor, ora por mim. E o pastor tá ali literalmente para poder servir, não ser servido, né? Como se fosse aí um Deus, um líder supremo. Não, porque assim, realmente essa o palavra. itinerante, o pregador, ele vai na igreja, ele prega e depois ele vai embora. O pregador, ele tem a sua parte de importância, porque ele tá levando a palavra. Uhum. Certo? Só que depois que o pregador vai embora, quem fica é o pastor. Tá. Vamos pegar esse gancho para o pessoal de casa poder entender dessa diferença de pastor itinerante e de pastor local, né? Que tem muito em igrejas, por exemplo, Assembleia de Deus, né? Entre outras denominações. Qual que são essas principais diferenças aí? O que seria o pastor itinerante? Assim, o pastor itinerante, Bruno, é aquele que ele tem até a sua igreja, mas ele tem tempo para poder sair para pregar em outras congregações, outras igrejas. Eu sempre falo que a mensagem do pregador itinerante, ela é totalmente diferente da mensagem de um pastor. Entendeu? De um pastoreio. A mensagem de um pastor é mais para edificar a igreja. Entendeu? E a mensagem do itinerante é mais para trazer aquele avivamento na igreja. Entendi. Entendeu? Então, a parte do pastor e a parte do pregador itinerante, para mim, a diferença é essa. Que a mensagem do pastoral é mais para edificar, mais para a estrutura da igreja, exortar a parte espiritual. O rebanho ali. Exatamente.
Para você ver, não é um pregador que vai lá para trazer uma palavra, um exemplo de doutrina. De conserto. Entendeu? Pode ser que sim, mas normalmente não, né? Não, tem, com certeza, né? Tem parte da palavra que o pregador pode, mas tem coisas que é o pastor que tem que pregar para a igreja, entendeu? Que ele, o pregador vai embora, mas o pastor fica, então... E é verdade. E o pastor conhece, né, as suas ovelhas, os problemas da igreja que ele precisa tratar através da palavra. Sim, exatamente. É muito bom. E as pessoas têm dúvida a respeito, então tá aí explicado, né? Tá pastor explicado. Itinerante, pastor local. Muito bom. E uma outra dúvida que o pessoal tem também muito é como saber se você tem um chamado de Deus. Como saber se você tem esse chamado, se você foi vocacionado? Eu tenho muitas perguntas no Instagram, que os jovens perguntam para mim. Hector, como eu faço para descobrir o meu chamado? É só você ter ação, só você ir. É como eu falei, eu tentei, no louvor não deu certo, né? Quando eu fui para a parte da pregação, Bruno, no começo não foi fácil. Às vezes você ficava meio perdido, né? Não sabia como que é a história. O que me ajudou muito foi a Escola Bíblica Dominical. Eu sempre falo que a Escola Bíblica Dominical é a única escola que você não ganha o certificado. É a única escola que você não aprende. Porque a palavra, ela se renova a cada dia. Então... eu sempre falo que a Escola Bíblica Dominical é a única escola que você não se forma. Você sempre aprende. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela me ajudou muito, né? Então, quando eu comecei a entender, a descobrir esse chamado da pregação e quando eu vi que era a palavra, então, eu segui em frente. Então, a primeira coisa que eu quero deixar, né, para aqueles que estão assistindo a gente... mas eu quero descobrir, se não é no louvor, vai na palavra, se é a palavra, se aperfeiçoa, se é no louvor, faz aula de canto, se aperfeiçoa. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas. Eu creio desenvolver. E aí eu quero deixar um elogio, né, voltado para as Assembleias de Deus, que tem essa postura, ainda mais nos dias atuais, em que a palavra está sendo confrontada, de ter uma escola bíblica dominical. Sim. E eu percebo também um movimento de que igrejas que estão acabando com a escola bíblica dominical. Então é muito preocupante essa questão de você não ter... porque a escola bíblica dominical é a base, principalmente para quem está chegando na igreja, né? Para quem já tem um ministério mais já está trabalhando na obra. Eu indico o seminário, faça uma teologia, faça um seminário, você vai se aprofundar. Mas a escola bíblica é a base, né? A escola bíblica dominical é a base de tudo. Nossa, é maravilhoso. E quando eu era novo, Bruno, quando eu estava na escola bíblica dominical, o pastor fazia a pergunta e ele falava, menos o Hector, que não é para responder. Porque eu já sabia. E eu gostava muito. A escola, as revistinhas da escola eu já estudava... semana inteira dentro de casa, eu já chegava no domingo. Lendo ali. Eu não via a hora de chegar no domingo de manhã para ir para a escola dominical. Porque eu já sabia o que ia acontecer, eu já estava preparado para as respostas. Aí, pastor, não, Hector, você fica quietinho aí, se segura aí. E o engraçado é que do meu lado eram obreiros. Eram pessoas mais de idade, entendeu? Então, pessoas adultas. Eu era... E o engraçado é que tinha a parte, né? Tinha a parte dos adolescentes, a parte da mocidade, a parte dos adultos. Então, cada um tinha a sua classe, né? A classe por média de idade. E eu, como adolescente, eu ficava na parte dos adultos, porque eu já estava muito avançado, né? Na parte do estudo da palavra. Então, eu já estudava em casa, já tinha coisa queria. que eu sabia que o obreiro não sabia. Entendeu? Tinha resposta que já estava na ponta da língua, então... Eu falava, pastor, deixa eu aqui na classe dos adultos. Não, Hector, vai lá pra parte da... Não, pastor, mas deixa eu aqui. Eu gosto e tal. Mas aí o pastor sempre abriu as portas e sempre me ajudou. Escola bíblica realmente é uma base e quem é vocacionado, ele não se encaixa
em outro lugar, ele não se vê fazendo outra coisa. Se colocasse você de volta pro louvor, eu creio que não ia ser bom para você e não ia ser bom pro louvor também, né? E nem pro ouvinte, né? E nem pro ouvinte. Fosse o meu caso, o pessoal ia sair correndo da igreja. Então tá muito bom essa dica sua, que é a respeito de conhecer e de tentar. Se tá na dúvida, talvez uma outra dica seria: ore a Deus, peça uma confirmação para Deus ali e mergulhe, né? Então, igual você falou, se tá vocacionado para o louvor ali, vai se aperfeiçoar, não é somente o dom também você precisa de um esforço, né? Com certeza, é verdade. Tem gente que tem uma voz maravilhosa, mas talvez falta uma aula de canto, talvez alguém tenha até uma boa oratória, sabe falar bem. Só que o que está faltando é estudo. Exato. Então, isso é muito importante. Né? Exato. Você tem alguma referência de pregador? Eu vou colocar desde a época que você já era, né, criança e... Quem que são as suas inspirações ali como pregador? Não vale o pastor local. Vamos colocar ali fora ali. Olha, eu vou citar porque, assim, entre 8, 9 anos, já aos 12 anos de idade, já esse período que eu estava começando, era muito conhecido um evento lá em Santa Catarina, um congresso de missões. Eu acho que você deve até conhecer. E lá pregava muitos pregadores, né? E a gente sempre via lá no YouTube lá as pregações. Na época do congresso a gente sempre ficava... E eu, começando a pregação, me inspirava muito. Pastor Adeudo Costa... Não sei se você já chegou a ouvir. Lembro. Pastor Marco Feliciano. Essa linhagem, né, lá no congresso de missões. Então a gente via aquela multidão, os pregadores pregando, a igreja sendo avivada através da palavra. E você, uau, né? Um dia comprava eu quero... o DVD dos Gideões, assistia em casa, isso né? aí. Cara, eu falo pra você, no começo eu inspirava muito nos dois. Pastor Adeudo Costa, principalmente, que... É um homem meio avivalista, né? Cara, naquela época lá, meu Deus do céu. Inflamava mesmo ali. E rapaz, eu depois assistia de novo, né? E eu até brinco que no começo a gente até tentava imitar, né? Era engraçado, a gente era normal, né? No começo, não, mas isso é normal. É normal. No começo tava tentava imitar o Pastor Adeudo Costa, mas depois, ao passar do tempo, você já entendia como que é as coisas, então você vai... O pastor Marco Feliciano, eu lembro que eu mesmo já imitei, né? Aquela oração inicial quem dele. Nunca, né? Quem nunca colocava o cabelo para trás, quem nunca colocava aquele colete famoso que ele usava. Era o engraçado, a moda. Bruno, que eu falo isso quando eu tinha 12 anos de idade, quando estava começando. Hoje eu tenho com 28 anos, hoje eu converso com o pastor Marco Feliciano no WhatsApp. Pastor Adeudo Costa no WhatsApp. Benção. Porque nesse período de tempo, Deus sempre preparou essa oportunidade. Eu sempre preguei com o pastor Adeudo Costa, eu preguei junto com o pastor Marco, preguei junto com o pastor Júnior Trovão, eu preguei junto com algumas pessoas. Então, eram pessoas que lá no começo, eu olhava no YouTube, assistia pelo YouTube. Mas entendeu? você imaginava que um dia você fosse pregar com eles? Nunca imaginava. No começo foi difícil porque... Só tinha promessa. Era só promessa, né? E a gente, meu Deus, quando vai acontecer? Então, depois que eu me mudei para o ministério onde eu comecei, assim, outro ministério que eu tava, o pastor tava me segurando muito. Ele falava, você nunca vai chegar, você nunca vai conseguir, preparado. Você nunca vai chegar no auge deles, você nunca vai pregar com eles, você nunca vai ver eles. Essas coisas, sabe? Então, isso me entristecia bastante, né? Porque eu sei aquilo que eu tinha, a promessa que Deus já tinha feito na minha vida, então tinha coisa que me abalava pelas palavras dele, né? Como pastor, ele poderia, não, que você vai conseguir, você vai chegar lá, mas não, ele tentava barrar, me segurar, só que tem tempo que o homem não segura. Quando é o tempo de Deus, eu sempre falo que quando chega o tempo de Deus, a porta abre. O engraçado é que o mesmo rei Artaxerxes que impediu de Esdras de reconstruir o templo foi o mesmo rei que, quando chegou o tempo de Deus na vida de Neemias, ele disse, vai. Então, quando chega o tempo de Deus, não tem jeito, né? Tem
tem que abrir a porta e tem que deixar entrar. E se tem uma promessa, ela vai se cumprir. Exatamente, então, né? Não tem homem que barre. Não tem. A caminhada, ela é longa. E tem uma coisa engraçada de chamado também, que assim, o tempo pode passar, você pode passar por outras igrejas e as pessoas vão reconhecer o seu chamado, é isso que eu quero dizer. A própria igreja, por mais que o pastor não reconheça, as lideranças não reconheçam, mas a igreja reconhece que você foi chamado para aquilo. Exatamente. Quando você inverte isso, então, ou seja, quando existem outras pessoas que não têm o chamado, mas estão em uma determinada posição, elas estão meio que foram colocadas ali. Então não é a mesma coisa, não é natural e não é uma coisa que está totalmente alinhada com o plano de Deus. Mas quando você tem um chamado, a igreja percebe isso aí. Isso é nítido. E outra, a igreja, ela tem que ter as suas referências. A igreja tem que ter um jovem pregador. A igreja tem que ter uma irmã pregadora. A igreja tem que ter o irmão pregador. Porque assim, um jovem pregador, quando ele prega, ele vai ser referência para os jovens que estão ali. Então, a igreja tem que ter um jovem pregador. Esse jovem pregador vai ser referência para aqueles que estão vindo. Quantos cultos de jovens... Quantos cultos de jovens eu ministrei, quantos congressos. Jovens que estavam ali fora, sabe? Distante do altar, depois da palavra, os jovens voltavam, né? Então, a importância da igreja de um jovem pregador é muito, muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Não vou nem falar mais nada para não acrescentar, né? Mas jovem falando com jovem, né? E aí eu queria conversar com você um pouco a respeito dos desafios que o pregador tem. Então, você é jovem, eu tenho aí quase o dobro da sua idade, né? Apesar de não parecer, mas tem quase o dobro da sua idade ali. Mas quais seriam os desafios que você teve nessa sua caminhada de pregador, de evangelista? Uma delas eu acho que você já comentou, que é a respeito de ouvir uma palavra realmente para te desanimar. Mas e outras experiências que você teve que segurar ali, de desafio que você teve ali? Assim, como você falou, o primeiro foi as pessoas que desacreditaram. O engraçado é que quem desacreditava para mim ser um pregador, era dentro de casa. Porque quando eu estava começando a pregar... Da família. Quando eu estava começando a pregar, quem falava muito era a minha mãe, da igreja. Falava, não, mas você vai ser pregador, isso não tem futuro, né? Isso aí não vai dar em nada, né? Vai fazer alguma coisa, vai ver outra coisa para você fazer. E dentro de casa eu fui muito desacreditado. Desacreditado dentro de casa, desacreditado na igreja que o pastor falava. Entendeu? Mas eu sempre falo, né? Quem sabe o que vai ser, não teme nada que vem contra ele. Então, eu passei por cima de tudo. Aí teve um momento que eu preguei, depois que eu saí dessa igreja onde o pastor me segurou muito, minha mãe permaneceu. Aí eu voltei para pregar lá, mas eu já voltei mais estruturado, mais maduro, mais... Quando você saiu, você teve algum tipo de questão que ele queria segurar para você não sair? Ou não? Alguma tentativa de falar, cara, não vai agora não é o momento? Assim, não teve nada disso. Eu saí mesmo debaixo da bênção dele, ele tranquilo, né? Até me chamou para voltar para pregar, eu voltei, minha mãe tava lá, tudo. Aí quando eu comecei a pregar, do começo da mensagem até o final, minha mãe já tava chorando. Aí depois do final da pregação, minha mãe chegou e falou, isso aí é para você mesmo. Então, tem coisas que Deus faz assim, sabe? Depois daquele dia lá, minha mãe começou a entender o propósito, né, da pregação. Meu pai, assim, minha mãe era diaconisa, meu pai era frequente, ele não era diácono, não era obreiro, ele era frequente na igreja. Nenhum cargo ali, meu pai, que não era, só era frequente, ele apoiava mais do que minha mãe, que ia pra igreja. Será que você vê a diferença? Sim.
Então minha mãe falava, não, é que isso aí não é pra você. Mas meu pai falava, Hector, se é isso que Deus tem na sua vida, vai pra cima. Entendeu? É isso que às vezes não tem lógica, né? O certo era pra minha mãe estar apoiando, né? No começo. E meu pai, mas não, vai fazer outra coisa. Mas meu pai sempre me apoiava, meu pai sempre me apoiava, Hector, você é pra ir, vai, né? Se é teu chamado, exerce, porque é promessa Se Deus de Deus, chamou, né? Se Deus chamou, vai para cima. Mas será que não foi um pouco de zelo protetor da sua mãe, talvez? De preocupada? Talvez mais preocupada, né, pelo mundo que a gente vive também, né? As oportunidades, eu acho que ela pensou muito nisso também. E que mais de desafio a gente pode dar de conselho para os jovens aí que você enfrentou? Além de ser desacreditado, eu mesmo, né, quando eu ouvi, eu mesmo, particularmente eu já pensava que eu ia ser frustrado, mais um frustrado, pregador frustrado. Mas em que sentido você fala? Assim, tipo, ser mais um pregador, sabe? A gente vê muitos pregadores. Eu não queria só ser mais um pregador, eu queria ser um pregador diferente. Porque pregador a gente vê bastante por aí, mas eu queria ser um pregador diferente, um pregador que traz uma mensagem diferente. Se você vê as minhas pregações são totalmente diferentes. Eu prego dentro do texto, mas eu trago algo que ninguém pregou. Uhum. E eu sempre falava com Deus, falei, Senhor, se é o chamado mesmo de ser pregador, me dá coisas que ninguém pregou. Me passa... Eu quero pregar diferente como as pessoas pregam, porque se eu chegar lá e falar, Jó tá doente e tal, a enfermidade, veio o vento, a casa caiu, Deus restituiu, tal, pela fidelidade. Isso é simples, mas pregar diferente, isso também cativa a atenção do público. Foi um grande desafio, no começo foi um grande desafio, porque eu precisava entender, eu precisava estudar, eu precisava ver como que era. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é inesgotável. Né? É uma fonte Quanto mais inesgotável. você busca, mais você acha. Então, eu sempre buscava o desafio no começo das minhas ministrações de locomover para um lugar para o outro, porque eu não tinha carro, era bem novo. Eu saía da Zona Leste, ia para a Zona Sul, saía da Zona Leste, ia para a Zona Oeste, saía da Zona Leste, ia para o Rio. Então, cidade diferente, né? E às vezes a preocupação dos pais por conta disso, né? Você sair de um lugar para ir para o outro, eu passei alguns desafios, mas graças a Deus eu superei cada uma delas, né? E hoje nós estamos aí. Você chegou em algum momento da sua vida que você, devido a diversas circunstâncias, você chegou a indagar será que é isso mesmo? Ou pensar em não parar de maneira de você seguir o evangelho, abandonar a sua fé, não, mas eu digo será que é isso que Deus me chamou? Deus me chamou para pregar, ser um evangelista, um pastor? Assim, o Bruno, eu não me tornei um itinerante porque as portas se fecharam. As portas sempre estiveram abertas. Eu falo isso na parte material, sabe? E pelo contrário de todas as portas que estavam abertas, eu estudei no Senac, estava com o diploma na mão, tudo, mas a chama da pregação, ela consumiu, entendeu? Ela consumiu e consome todos os dias. Aí para uns sempre foi loucura, né? Você abandonar, você está ali fazendo a obra de Deus e a pessoa dizer, você vai ser mais um frustrado. Só que eu tinha paixão daquilo que eu estava fazendo. Então isso eu acho que é uma grande diferença, né? Você ter paixão por aquilo que você faz. Você ama aquilo que você faz. Eu sempre falo que uns nasceram para levantar prédios. Eu nasci para levantar pessoas. Então, essa eu posso até dizer para você que nunca passou pela cabeça ali. Nunca passou. E essa questão do itinerante,
Não sei se você tem a visão, mas né, a gente talvez pincelou um pouquinho, mas eu acho que é uma mensagem, né? Você evangelista, ela é muito uma mensagem evangelística mesmo, né? O pastor itinerante, eu acho que ele tem esse papel de cuidar, não cuidar de pessoas no pastoreio, mas de dar aquele chacoalhão, de trazer as pessoas que estão abatidas e talvez, vou colocar o termo, sabe, afastadas do Senhor, daquele despertar espiritual. Nessa sua caminhada, você teve alguma experiência de trazer uma palavra para jovens ali, jovens que estavam desanimados ou literalmente afastados do Senhor e através da palavra ele se reconcilia com Deus? Olha, isso aí acontece muito permanente, porque esses tempos eu preguei num retiro de jovens, Bruno, e o que tinha de jovens afastado, com depressão, eu sentei com alguns jovens para conversar lá no retiro. Um falou que queria matar o pai, outro estava no caminho das drogas, e eu trouxe uma mensagem muito evangelística lá, né? Eu falei que um jovem eútico, ele caiu da janela do 3º andar. E para muitos, eútico não tinha mais oportunidade de levantar de novo, estava morto. Só que aí Paulo parou a pregação, desceu, abraçou eútico, e Paulo disse: não incomodes ele, que a alma nele ainda está. Ou seja, ele ainda está vivo. Então ali foi um abraço que eu dei nos jovens ali, que é como se fosse Paulo abraçando o eútico, dizendo: você ainda está vivo. Sabe? Eu fiquei meio assim, né? Se eu olhar a juventude hoje, né? A situação que tá, a tecnologia... tecnologia hoje é um ponto muito... envolvendo muito os nossos jovens, a mídia, e isso tá levando bastante, né? Isso tá indo muito para frente, os jovens estão acabando perdendo a noção, sabe? Da vida, o propósito deles aqui na Terra. E às vezes a tecnologia vem, ela vai avançando, ela vai trazendo, atualiza ao tempo. Quando você vê, acaba uma coisa, já vem outra, e assim vai. Gera muita ansiedade nos jovens. Sim. Né? Uma geração muito imediatista. Talvez não tenha o tempo que você esperou para a promessa se cumprir na sua vida, né? Chamado ali, começando a pregar com 9 anos, mas eu vejo também jovens que às vezes têm o chamado de Deus, né? Se você quiser colaborar também, deve ter muita experiência a respeito disso. Mas jovens que têm o chamado de Deus, Deus chama, a pessoa tem a certeza, mas ele quer atropelar, antecipar o tempo de Deus. Então ele quer já assumir uma igreja, entendeu? Não, ele quer assim, já pregar. Assim, Bruno, tudo tem o seu tempo. Entendeu? Tudo tem o seu tempo. Eu preguei num congresso de jovens também esses dias, eu preguei sobre Elias e Eliseu. Enquanto o tempo de Deus não chegou para Eliseu, ele estava com Elias. Porque aquele momento era o tempo de Elias. Aí Eliseu: não, eu vou, onde você for, eu vou contigo. Entendeu? Então, quando chegou o tempo de Elias, não é? Partir, subir, aí Eliseu ficou com a capa. É o tempo ali de aprendizado, né? Entendeu? Então, enquanto não chegou o tempo de Deus na vida de Eliseu, Eliseu tá aprendendo com Elias. Tá andando com Elias. Porque assim, se eu quero receber, isso aqui vai ser profundo. Se eu quero receber algo do céu, eu tenho que andar com quem tem coisas do céu para me oferecer. Então Eliseu andava com Elias. Entendeu? Então, aí lá na frente você vê, ó, Elias, ele operou 7 grandes milagres. Só que Eliseu operou 14. Por que Elias operou 7, Eliseu operou 14? Lembra quando Elias vai perguntar para Eliseu: o que você quer receber? O que Eliseu porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Então Elias operou 7, Eliseu operou 14. Então isso é o segredo, é você ter que andar com quem tem coisas do céu para oferecer. Você tem que aprender, você tem que andar. Não é fácil, falo para você, não é fácil. Porque assim, Bruno, antes de Deus dar
ele tira algo de você. A primeira lição que eu quero deixar aqui é lá em Adão. Quando Deus vai falar com Adão e Adão vai responder: Senhor, eu quero uma companheira. Aí o Senhor: você quer uma companheira? Quero. Mas eu vou ter que tirar. Tirar o quê? Tirar a costela. Então, antes de Deus dar alguma coisa pra gente, Deus ele vai tirar algo. Entendeu? E no ano de 2016, isso daqui vai entrar até um pouco na parte do desafio do pregador, porque eu tava pregando em São Caetano, lá perto do centro de São Caetano, numa sexta-feira. Aí quando eu estava pregando sobre Jó. Eu estava pregando sobre a perca, a maturidade e a salvação. Esse era o tema que eu ministrei naquele dia. Era uma sexta-feira à noite. E depois que eu acabei de pregar essa mensagem, eu recebi um telefonema e era o meu pastor. Ele falou assim: Hector, passa aqui em casa que a gente precisa conversar. Eu falei: tá bom. Aí eu saí da igreja, da pregação, e fui lá na casa dele. Aí ele chegou assim, meio, né? Falou: Hector, senta um pouquinho aí, eu preciso te contar um negócio. Aí eu sentei, quando eu sentei, aí ele comentou que meu pai tinha falecido. Meu Deus, você tinha acabado de chegar da pregação. Eu tinha acabado de voltar da pregação. E aí eu tinha pregado essa mensagem e quando eu sentei ali, eu comecei a lembrar daquilo que eu tinha pregado e foi agora que eu tô entendendo aquilo que Deus tá fazendo. Foi um momento que eu sentei ali falando com Deus. Meu pai estava doente, estava hospitalizado. Aí quando foi na sexta-feira que ele faleceu, no sábado a gente enterrou ele. Aí no domingo, aonde eu estava? Pregando. No altar. Aí alguém me falou assim: Hector, por que você enterrou seu pai ontem e hoje você está pregando? Só que eu olhei e falei: eu não perdi meu pai. Sabe? Eu não perdi meu pai, porque quando a gente fala de perder, é não saber aonde está. Só que eu sei onde está. E aquele dia, no domingo, eu estava no altar pregando. E aí eu entrei numa coisa, Bruno, que o altar é mais forte do que a gente. Entendeu? A nossa carne, ela é frágil, é fraca, mas o altar é forte. Então, o altar me deu forças para continuar de pé. Mas eu vou te falar uma coisa. Você foi vocacionado. Talvez se fosse outro, você não estaria ali pregando novamente, mas você foi chamado para isso. Então você fez aquilo que realmente Deus preparou. E o seu maior incentivador, né? Nós cremos que está na glória. E ele, no início do seu ministério, ele entendeu que era o seu chamado, né? Exatamente. Então a gente tem que ser grato a Deus, né? Pelo período que Deus nos emprestou, nossos pais. Mas é um recado importante, né? Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Eu estava, no ano passado, passei por uma situação também com uma tia. Eu sempre falo dela aqui no podcast. Diferença de idade muito pequena, né? Então eram praticamente irmãos. E eu sempre falei sobre a soberania de Deus. Que Deus estava no controle de tudo e que Ele pode fazer tudo, literalmente. A soberania de Deus, para mim, é um dos atributos mais lindos que eu acho, né? Mas quando chegou a hora, né, que Deus recolheu ela,
E aí o Senhor falou agora que eu tenho que ver aquilo que eu prego sobre soberania de Deus, né? Então Deus está no controle de tudo e agradecer a Deus pelo tempo realmente que ele emprestou, né? O bom, assim, Bruno, que meu pai sempre falava, né? Isso eu guardo sempre na minha mente. Nós estava almoçando no domingo, né? Ele falou, a gente vai pra igreja hoje. Aí ele falava assim, a gente vai buscar uma palavra que vai levantar a gente. Ele sempre falava isso. A gente vai lá buscar uma palavra que vai levantar a gente. Porque ele sempre falava assim, né? A pessoa já trabalha a semana inteira, né? Já ouve chefe, né? E a pessoa vai para buscar uma palavra para levantar, né? Para ser levantado. E isso ficou na minha cabeça. Por isso que eu sempre falo que eu nasci para levantar pessoas por causa disso. Que ele sempre falava, quando você for pregar, você prega para levantar. Nunca prega sobre você, mas prega para levantar. É isso que eu sempre... E isso é isso dentro do texto, né? Que a gente vê Jesus, né? O próprio Jesus. Jesus capítulo 1, levanta os discípulos. João capítulo 2, Jesus vai levantar o casamento. Exato. João capítulo 3, Jesus vai levantar Nicodemos. João capítulo 4, Jesus vai levantar a mulher samaritana. João capítulo 5, Jesus vai levantar o paralítico do tanque. Então esse é o ministério de Jesus, é a palavra, né? A palavra de levantar. Então hoje eu sempre carrego isso em mim. Né? Aleluia. Glória a Aleluia. Ô Hector, e todos podem pregar? Você acha que todos podem pregar o evangelho? A gente fala um pouco sobre vocação, então tem pessoas vocacionadas, mas qual que seria a dica para quem, e também a dica para quem quer aprender a pregar? Mas é para todo mundo? Todos podem pregar? Bruno, assim, eu tenho dois pensamentos sobre isso. Uhum. O primeiro pensamento, se todos podem pregar, eu acho que podem. Sabe por quê? Porque assim, em João, vou citar o João capítulo 4, porque nós estamos no cenário falando de Jesus com uma conversa com uma mulher samaritana prostituta. Depois do encontro que ela teve com Jesus ali, ela foi até Samaria. E lá em Samaria, ela foi a maior missionária ali. Ela pregou, ela falou, ó, Jesus está aí. Ela voltou na cidade. Entendeu? O Messias está aí. Pensar que não, ela está pregando. Ela está sendo uma missionária ali. Para alguém olhava para ela, uma prostituta, ela estava pregando ali. Entendeu? A outra parte que eu penso é que para quem vai pregar, ele tem que saber o que ele está pregando. Ele tem que crer. Certo? Então eu sempre falo que aquele que vai pregar, ele tem que passar antes. Eu sempre falo isso para alguns jovens quando eu prego, que antes que ele ouçam a mensagem, eu já ouvi antes. Eu sempre gosto de estudar de madrugada. Então, se é uma exortação, eu apanho antes. Entendeu? Se é uma palavra de renovo, eu sou renovado antes. Deus primeiro fala com aquele que vai falar, depois com o ouvinte. Uhum. Então, eu acho que só deve pregar aquele que teve um encontro verdadeiro com Deus. Aquele que tem uma experiência com Deus. Sabe? Aquele que tem Deus para experiência, para falar de Jesus. Exato. Não é? Teve uma verdadeira conversão. Sim, né? Exato. Não pode ser qualquer um que pode abrir e falar, né? Eu acho que uma pessoa amadora que já passou pelo encontro verdadeiramente com Deus, a experiência. Sem dúvida. E que fale a respeito de Jesus, né? Tá numa comunidade ribeirinha, tá no Nordeste, vai pra África, presídio. Às vezes a pessoa se converteu, dentro do presídio não tem ali uma base teológica, mas o coração ardente em chama, ele vai pregar. Verdade. Né? Da maneira dele, lendo ali a Bíblia e vai pregar, né? Vai mandar bala ali, mas não vai deixar de falar do amor de Jesus. Sim, é verdade. Glória a Deus. E Jesus disse, né? Ide e pregai. Exato. É o id. É o id. É o id.
eu não posso falar que não pode. A palavra de Deus, mas você tem que ter sabedoria para você poder pregar. Você vai sair daí pregando, né? Igual você tem que ser sábio. Aleluia, aleluia. E eu queria te pedir para dar conselhos para os jovens. Nós falamos um pouco, né, antes do podcast, a respeito de conselhos que você pode dar para os jovens nessa sua caminhada. Dentro dessa pergunta, eu vou deixar 3 respostas. 3 tópicos. Primeiro, humildade. Porque eu sempre falo que Deus abre portas. Só que a humildade faz com que as portas permaneçam abertas. A segunda Importante. coisa, submisso. Submisso ao seu pastor, submisso à sua liderança. Quem é submisso vai ter sucesso. E o terceiro tópico que eu quero deixar aqui como resposta é ser responsável. Esses 3 tópicos: humildade, submisso e responsável. Qual dos 3 você acham que hoje em dia talvez seja o maior problema? Vou colocar para os jovens da geração. Olha, Eu tenho uma opinião aqui. eu acho que é mais o submisso. Porque tem muitos jovens hoje que... tipo, dorme e quando acorda já é pregador, sabe? Não tem mais um preparo. Acorda já sendo pregador. Hoje, qualquer um é pregador, sabe? Eu ia falar justamente o mesmo, e não só nas igrejas. Nós percebemos também no mundo corporativo. Uma geração que, por ser muito imediatista, já quer pegar um cargo de liderança logo de cara. Ela não quer ter esse tempo de preparo. Exatamente. Então, se demora para ser encarreirado, ele já pula para outro emprego. Ele não quer esperar ter essa construção de carreira. Uma pessoa que não é submisso não é humilde. Uma pessoa que já quer ser aquilo que não é ainda, Não está preparado para ser. não é humildade, já é arrogância. Aí a pessoa acaba não ficando responsável com a palavra, né? Então isso já conta muito. Muito, muito. Que é literalmente pular etapas ali, né? Exatamente, é verdade. Eu vejo muitos e muitos casos e... É igual eu te falei, para mim é um aspecto realmente geracional, mas na igreja a gente acaba vendo. E aí a pessoa não vive as promessas de Deus, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. Então demora para acontecer. Eu sempre falo que não tem como forçar a porta. Sabe? Forçar a porta. Não dá. Eu sempre falo que quem abre a porta é Deus. Hoje nós temos meios para que a pessoa force a porta. Bajulação, sabe? E, eu poderia já pregar em eventos aí grandes, sabe? Mas eu não bajulo. Eu não, sabe? Não tem troca. Exato. Eu prefiro esperar o tempo de Deus. Se não for para pregar, eu não prego. Simples. Eu aprendi uma coisa, Bruno. Isso aí eu aprendi com um pastor conhecido. Não é porque eu não preguei no altar que eu almejo que a promessa ela não se cumpriu. Se eu prego hoje no altar de uma igreja, a promessa já está se cumprindo. Eu não preciso pregar numa igreja, sabe? Sim. Pra falar, sim. não, a promessa cumprida. Não, a promessa já está cumprindo, eu já estou pregando. Eu já estou no altar, entendeu? Então a promessa já está se cumprindo já. Isso daí é consequência daquilo que um dia eu posso estar ou não posso estar. E amém. Independente do tamanho da igreja. Exatamente. Se você está pregando aqui, se a gente estiver pregando aqui no calçadão de Osasco, a gente está cumprindo o nosso chamado, né? Exatamente isso. E são 3 recados super importantes, mas eu concordo com você, tá? Em gênero, número e grau. Acho que a soberba e a humildade ali juntas. Hoje a gente encontra muitos pregadores, Bruno. Nível de competição, para ver quem prega melhor, quem tem uma ética melhor, uma oratória melhor. Hoje nós estamos entrando em uma classe que... E às vezes eles não querem nada disso, né? Só prega a palavra, né? Simplicidade. Hoje, olha, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas já como nós já tá nessa linhagem, né, de ficar revelando CPF, revelando nome. Pô, quem nasceu sabe o nome que tem. Quem tem o seu CPF sabe o número que tem.
preciso, sabe, ser revelado para... Não, eu sempre priorizei muita palavra. Sem dúvida. Teve um pastor, Bruno, Eu creio nisso. lá no estado, acho que foi o estado do Espírito Santo, que um dia ele mandou uma mensagem. Ele falou, Hector, você pode vir pregar no evento da igreja e tal? Eu falei, amém, pastor. Vai ser o quê? Vai ser aniversário. Eu falei, legal. E como que é, pastor? Aí ele falou, ó, você revela? Caramba, sério mesmo? Sério. A pergunta, você revela? Aí eu, pastor, como assim revelo? Você revela CPF, você revela nome? Eu falei, pastor, a única coisa que eu revelo é a palavra. É a única coisa. Porque, como eu falei pra você, Bruno, as pessoas estão atrás... Ah, eu sei o meu nome, eu sei o número do meu RG, eu sei o número do meu CPF, eu não preciso saber. O número da placa do meu carro, não preciso saber. Eu quero saber se eu tô na linhagem pra ser salvo. É isso que eu quero saber, né? Se o meu nome tá escrito no livro da vida. Exato. É o mais importante. Mas hoje, muitos pregadores já perderam a humildade, Bruno. Muitos pregadores. Mas isso eu acho que é uma questão um pouco de maturidade da própria igreja, de maturidade e no sentido emocional. Então, é um desespero. Por exemplo, a pessoa está com algum problema, mas a palavra ela não é suficiente para aquela pessoa, a exposição da palavra. Então, ela quer ouvir alguém falar do problema dela que Deus está resolvendo para entender que realmente Deus tá no controle. Esses pregadores, né? têm os truques dele, né? Eu já me ofereceram, mas não... Tem uns truques de dados, tem truques de fazer fake para entrar no perfil da igreja, vasculhar. E a palavra ela é suficiente. Não é? Né? E eu falo, não, pastor, a única coisa que eu tenho é a palavra. Não, a palavra ela é suficiente. Eu sempre falo, eu me inspiro muito, Bruno, no profeta Ezequiel. Ezequiel 37, Ezequiel tá diante de um vale de ossos secos. E Deus vai falar assim para Ezequiel: há alguma esperança de reviver esses ossos? Ezequiel vai dizer: Senhor, só tu sabes. Aí Deus vai dizer: profetiza. Ezequiel não revelou. Ezequiel não orou. Olha a forma que ele vai profetizar. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A pergunta é, por que Ezequiel? Ele não orou para os ossos. Ele poderia orar, mas ele não orou. Ele profetizou a palavra. E eu, estudando de madrugada, eu falei, Senhor, mas por que Ezequiel? Ele não orou, mas ele profetizou a palavra. Sabe o que Deus disse, Bruno, para mim? Que morto você não ora. Para morto você prega. Porque o que traz vida não é a oração. O que traz vida é a palavra. A oração é o combustível para você manter a vida. Mas a palavra... Então por isso que a palavra eu não nego, não troco, não negocio. Não, a palavra é porque a palavra, suficiente. além, a palavra não é minha. É. Entendeu? A palavra é dele. Então eu não posso... É verdade. negociar aquilo que não é meu, trocar por aquilo que não é meu. Então... E a palavra ela é suficiente, é uma doutrina também que eu não abro mão, não. Sim. Hector, a gente tá né, já você vê que passa muito rápido, né? Passa, você vai ver a hora já passou. Eu já tô olhando aqui, acompanhando. A gente tá já no final, mas eu acho que a gente não pode falar desse assunto, né, pra gente poder fechar. Eu preciso estudar a Bíblia para pregar, e qual que é a importância do estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico pro pregador? Por que é importante eu estudar a Bíblia se eu tenho esse chamado, essa vocação? Assim, Bruno, eu sempre falo que aquele que não busca o conhecimento, ele fica dependendo da sabedoria dos outros. O próprio John MacArthur, ele vai dizer que um pregador expositivo, ele deve ser diligente estudante da Escritura. Tem um outro que eu gosto muito, que é João Calvino, que ele vai afirmar que o pregador precisa ser um erudito, ser um estudante. Charles Walton, ele vai dizer que aquele que cessa de aprender também cessa de ensinar.
Então, para mim, a Bíblia, ela é, como eu falei, ela é um grande e inesgotável reservatório da vida cristã e que a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa saber Porque assim, Deus não vai levantar aventureiro, Deus vai levantar quem tem história, quem tem bagagem, quem estuda. Se você vê o texto, Bruno, você não vai ver que Deus vai levantar qualquer um. Deus vai levantar... Se você vê Ezequiel capítulo 1, o texto vai dizer a origem de Ezequiel, quem são os pais de Ezequiel. Se você vê Isaías capítulo 1, você vai ver a origem de Isaías, quem são os pais de Isaías, de onde Isaías nasceu. Se você vê em Daniel capítulo 1, você vai ver a origem de Daniel, os pais de Daniel. Porque assim, eu sempre falo que aquele que vai ser levantado por Deus, ele tem que ter bagagem para carregar. Eu não posso chegar aqui e não ter nada. Se eu estou aqui já praticamente há 20 anos pregando a palavra, eu tenho que ter bagagem desses 20 anos de ministrações. Então, eu sempre falo, né, que aquele que procura ser um obreiro aprovado, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Tá dentro do texto, você tem que manejar bem. Salmos 1 vai dizer, medita de dia e de noite. 1 Reis, o profeta, ele está sendo alimentado pelos corvos, pão e carne, de dia e de noite. Eu sempre falo, porque é no momento que você medita, é no momento que Deus vai te alimentar. Pegou? Dia e de noite. Então, e a melhor, se você me perguntar qual é a melhor hora para estudar, é de madrugada. De madrugada é bom. De madrugada é que é você, Deus, aqui, ó, o texto, fazendo anotações. No silêncio. No silêncio, não tem barulho, não tem gritaria. Você, Deus, a palavra. Eu creio. É a melhor coisa. Crescer na graça, né? Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então, exatamente, não tem como você ter esse pretexto de não estudar a Bíblia. Você tem que estudar mesmo. Exatamente. Hector, quero te agradecer. Foi um prazer. Você é um menino jovem, mas coração fervoroso, muito educado. Amém. Obrigado por ter vindo tão longe, de coração mesmo, tá? Tempo aí que a gente foi muito proveitoso. E eu quero deixar as portas abertas para a gente ter mais bate-papo aí para falar da palavra com você, tá? Bruno, eu que agradeço, viu? De coração mesmo. Foi um prazer conhecer, né, esse podcast e que muitas pessoas sejam alcançadas, né? Amém. Eu sei que foi um momento muito produtivo, que muitos vão receber. E Deus abençoe você sempre. Amém. Que você mantenha essa humildade aí. Com certeza. Não... E Deus te levar para onde Ele tem os seus planos. Okay. Agradecer o pessoal de casa, que Deus abençoe a sua vida. Quero te pedir para curtir o ET Crente Podcast, Evangelho e Teologia, compartilhar, fazer os comentários. E muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe mais uma vez. Obrigado.